Olá, muito boa tarde. O Corpo Nacional de Escutas está a assinalar 100 anos de história em Portugal. As celebrações deste centenário acontecem em Braga, neste fim de semana, sábado e domingo, e acredito que um pouco por todo o país, nos vários agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas. Nesta efeméride, viemos visitar o Museu do Corpo Nacional de Escutas, tantas memórias que aqui estão expostas, e viemos, sobretudo, conversar com quem é memória viva do Corpo Nacional de Escutas. Connosco estão dois escuteiros há muitos anos, o Francisco Maias, que é escuteiro há 70 anos. E o Vítor Faria? Entrei em 60, portanto é menos tempo. Um bocadinho menos tempo, não é? Sim, portanto tem uma diferença de 7 anos de promessa. E pedia-vos de facto que partilhassem com quem nos está a ver e ouvir neste programa 70 vezes 7 essas memórias e o que fez de facto o CNE um agrupamento tão dinâmico e tão importante para tantas gerações. A primeira pergunta que vos faço, e diante desta vitrine onde estão os primeiros documentos do CNE, dessa data de fundação, como é que vocês ouviram falar do escutismo, do Corpo Nacional de Escutas? Qual é a primeira memória que têm do Corpo Nacional de Escutas? Francisco. Do Corpo Nacional de Escutas, dos escuteiros, Corpo Nacional de Escutas, no meu bairro da Encarnação, o chefe Renato Graça, que era o chefe dos escuteiros na altura, passava lá todos, de vez em quando, fardado na rua. Mas eu era muito acanhado, e o resto da rapaziada estava comigo, fazia um bocado do Renato de andar de calções, o homem, não sei o quê. E eu andava sempre, às vezes eu metia-me, que era para ver se ele olhava para mim, se me convidava, mas nunca aconteceu, até que um dia um escuteiro já foi ter comigo e disse: "Pá, não queres ser escuteiro?" "Eu quero, olha, vamos embora", e fui. Depois, aí tive conhecimento que o CNE era uma coisa que já existia e que tinha sido fundado por Dom Vieira de Matos, aí pelo Monsenhor Avelino Gonçalves. Pronto, e depois essa é a história de 1923. E daí por diante, tantas histórias, não é? Exato. Mas interessam sobretudo as suas histórias em torno aqui do escutismo. Antes, Vítor Faria, onde é que está essa primeira referência? A primeira referência é eu ver outros miúdos da Amadora, porque eu vivia por ali perto e vestido de calções, com mochila, e lá iam. E depois, com outros amigos, arranjei maneira de entrar para o agrupamento, em 1960, o agrupamento 55 da Amadora, que agora está instalado na paróquia mesmo da Amadora. E como vocês, enfim, íamos falando aqui um bocadinho à chegada aqui ao museu, foram referindo que, de facto, quando entraram no escutismo, foi de facto importante para vocês essa pertença, essa participação. Francisco, aconteceu aqui alguma mudança pessoal até no estilo de vida com a entrada nos escuteiros? Sim, aconteceu, porque eu fiquei sem pai, tinha 4 anos e meio e pronto, comecei a trabalhar muito cedo, não quis estudar, a minha mãe, coitadita, teve um grande desgosto, e entretanto o bairro de Encarnação naquela altura era um bairro isolado, com quintas à volta, um bocado meio operário, e havia a rapaziada, os pais iam trabalhar e a rapaziada ficava ali à vontade, não é? Pronto, e houve um grupo que se fez algumas patifarias. Entretanto, eu comecei a trabalhar numa loja, que era uma loja mais conhecida no bairro. Tinha também o carimbo na testa de ser o primeiro órfão do bairro. Toda a gente, naquela altura, as pessoas conheciam-se umas às outras. E eu, ao entrar para os escuteiros, comecei, a primeira coisa que me fizeram ver foi a oração de escuta, e depois também a lei, a promessa. E quando tinha a promessa marcada, o meu primeiro chefe, o Renato Graça, disse-me: "Olha, Chico, tu a partir do dia 28 de junho, tudo o que fizeres de bom ou de mau até lá foi o Chico. A partir do dia 28 de junho, tudo o que fizeres de mau ou de bom são não sei quantos milhares de escuteiros que há por esse mundo todo." E isso marcou-me bastante, e o que me levou a começar a pensar e afastar-me daquele grupo. Depois, mais tarde,
para mal deles, Eram outros percursos de vida, não fizeram outros tão... percursos de vida e foi muito complicado. Deixaram-se influenciar por alguém que se meteu no grupo e foi um fim trágico para eles. Felizmente o escotismo, Sim, para mim- e pôde comprovar de facto pela sua Sem vida dúvida. que o método escotista, o método de educação... Sem dúvida, acho que para mim foi uma tábua, foi uma boia naquela altura e, pronto, e acho que foi importante. Ajudou-me bastante e pronto, e acho que estou cá ainda com esta idade a pagar com juros aquilo que o CNE fez Já por tem as mim. contas saldadas? Não consigo saldar as contas. Não. De facto, 70 anos de promessa, porque são 70 anos ininterruptos sempre Sim, nos 70 anos, escoteiros. sim, sempre desde o primeiro dia até hoje, graças a Deus, pá, também a saúde tem permitido. Pronto, depois a partir de 84 pá, fui profissional, fui voluntário no meu agrupamento, na mesma, em São João de Brito, agrupamento que fundei há 59 anos, e fui funcionário do CNE na loja, a gente chama-lhe o DMF, de Departamento de Material e de Fardamento, até 2005. Depois reformei-me, mas continuei a colaborar com a equipe nacional até 2020, só 2019. De facto, uma vida toda no Sim, CNE. Já vamos aqui algumas memórias que estão aqui também expostas. Sim, e No continuo- caso de Vítor Faria, pessoalmente, foi também uma mudança de vida a entrada nos escoteiros. Foi que a entrada para os escoteiros alterou significativamente a minha vida. Aliás, o que eu gostava realmente era espreitar os acampamentos que eles faziam perto da minha casa, que a minha família tinha uma quinta rural e que os escoteiros da Amadora, por vezes, iam ali, havia uma pinheira enorme e iam acampar ali para o pé da nossa casa. E eu ficava cheio de comichão quando via aquilo e pronto, e consegui mais tarde entrar, em 1960, inscrevi-me para o agrupamento da Amadora e depois subi os degrauzinhos e foi continuando. Mas não tive esta experiência que o Chico teve, tive outras. Portanto, Claro. E ao entrar daquela maneira, integrar-me no agrupamento era ir à sede, aprender as técnicas, fazer aquelas coisas, que penso que o Chico também fez. Deixei de ter tempo para outras coisas. Comecei a ter amigos nos escoteiros. Portanto, quando íamos ao cinema, ou quando íamos para a praia, ou coisa assim, Era um agrupamento. com os escoteiros. Portanto, eu acabei por funcionar um pouco, depois tendo a parte profissional, conheci outras pessoas e isso tudo, mas ali havia Ainda hoje nos encontramos, porque depois a gente tem o bom hábito de se casarem e constituírem família, e de vez em quando lá vamos para casamentos e encontramos dezenas e dezenas que olhamos uns para os outros, que isto parece mais uma reunião de escoteiros do que E alguns até somos compadres uns dos copo d'água de outros. um casamento. Fica tudo em família, Essa não é? particularidade. Também apanhámos uma parte que os nossos filhos os padrinhos dos nossos filhos também eram escoteiros, porque nós tínhamos o tempo ocupado uns com os outros. O Vítor Faria foi chefe nacional, né? Também. Sim, também. Portanto, Mas tive outro percurso. Claro, Para outro chegar a percurso. chefe nacional foi uma trabalheira. Claro. Acredito que na região de Lisboa, etc. né? Mas agora, enfim, estando mais a olhar mais à distância, continuam a encontrar-se. Sim. Os dirigentes mais antigos. Não vais dizer que almoçamos todas as segundas-feiras. Podem, não digam onde é, para não aparecer muita gente. Né? Mas sim. nós pronto, temos ligações, é impressionante há ligações de gente que nós estamos, sei lá, 1 ano, 2 anos sem nos vemos e de vez em quando aparece, não há tantos anos, houve realmente gerações que nos marcaram. Ainda hoje fui ao funeral de um antigo escoteiro, pai de um dirigente lá do agrupamento e estavam lá jovens que foram meus exploradores, que eu já quase já não me lembrava, já homens, já pais e não sei quais. E, por exemplo, no agrupamento já tenho netos de rapazes que foram meus escoteiros. Não é? De facto, o tempo passa e nós vemos aqui também no museu, em cada década, em cada vitrine, uma década de história, não é? Podemos nos aproximar aqui das décadas em que vocês já fizeram parte desta história, a década das vossas promessas e até a década do primeiro acampamento nacional em que participaram. No caso Francisco,
Onde é que foi esse acampamento? Foi em 1956 o 10º acampamento para na Quinta dos Fiéis, salvo erro, em Avintes. Em Avintes. Exato. Acredito que o participar num acampamento nessa ocasião, enfim, não é tanto que não seria tão fácil como hoje, enfim, toda a dimensão logística, toda da viagem, etc. E a vida nessa época, claro. O dinheiro era muito caro. Difícil. Não, era muito difícil. Pronto, lembro-me que eu fui, na altura, porque no bairro da Encarnação, quando eu era jovem explorador, aconteceu uma coisa que foi o chefe, talvez em 54 ou 55, o chefe teve lá um desentendimento com, não sei se com o prior, se o que é que foi, e abandonou-nos. Abandonou-nos e nós continuámos sozinhos, 2 patrulhas, continuámos sozinhos, com os botis parrapados na mão. Ao domingo íamos à missa e depois íamos, que a gente chamava atrás do aeroporto, onde hoje é, sei lá, onde hoje é Alta de Lisboa, havia para ali umas dunas, íamos para lá fazer atividades. E, pronto, e depois, quando foi o acampamento nacional, só fui eu, do bairro da Encarnação, fui eu e mais o meu subguia de patrulha, um rapaz que é hoje médico em Portel, fomos com o grupamento de Duarte de Almeida, que era o grupo de Santa Catarina. Fomos de comboio e depois de Gaia até à Quinta foi daqueles caminhões do Exército e tal. Os primeiros dias foi debaixo de chuva e tal, mas foi uma experiência engraçada. E está aqui precisamente o guia desse acampamento, já o 10º acampamento nacional, sim. Onde participaram, não é? Sim, sim. Dizia-me há pouco também que depois que o seguinte, o acampamento nacional seguinte, em 1960, no Estoril, sim, aí as suas responsabilidades já foram diferentes. Sim, eu já era dirigente, estive com o chefe. Eu estive nas montagens, fui para lá no dia 1 de agosto, saí de lá no dia 30 de agosto, nas montagens e desmontagens. Ao meio do acampamento, quando começavam os rapazes, na altura era só rapazes, né? Entrarem em campo, então eu assumi com o meu chefe, que era o Duarte de Almeida, a chefia do grupo. E durante aquela semana estive com os rapazes, havia um telã de Coimbra, do Seminário de Coimbra, veio dar uma ajuda extraordinária na montagem de campo, porque naquela altura era tudo feito por nós, não havia dinheiro para contratar empresas, não é? E então, mas esses rapazes estiveram e saíram ainda a meio do acampamento, ou logo no princípio do acampamento. Então nós, para além de estarmos com os rapazes, ainda tínhamos que fazer à noite turnos de guarda ao acampamento. E foi, depois fiquei mais, quando os miúdos vieram, os jovens regressaram a casa, fiquei nas desmontagens, ficámos uns 10, o que é que foi? O Padre Gamboa, o professor que era Educação Física, não me lembro agora o nome dele, e mais 6 jovens. Foi um verão para o acampamento nacional. Foi as férias todas. Eu já não pude ir a 1960 porque entenderam que eu não tinha a formação ainda adequada. Porque quando se entra para escoteiro, agora não sei como é que isso está, mas nós naquela época tínhamos de tirar a 3ª classe. Depois de ter a 3ª classe, aquilo já ficava, passávamos para a 2ª classe. E depois a partir daí é que fazíamos o nosso caminho. Como eu não tinha concluído a 3ª classe, porque ainda não tinha, não se fazia, só depois é que se fazia a promessa, já não fui ao acampamento não deu para esse acampamento, mas fui à Covilhã, que é outra a seguir. É outra a seguir que está aqui. Naquela altura os acampamentos eram só para exploradores, como disse, e os adultos, quer dizer, quer os caminheiros, quer as raparigas ou as senhoras que trabalhavam com os lobitos e os chefes iam para os serviços. Até hoje são, de facto... É uma história gira, mas essa depois eu conto. pode avançar já com ela. Sim. Não, mas se depois cortar, assim, não é que, por exemplo, aquilo era de tal ordem que as senhoras que estavam nos serviços estavam numa tenda, aquelas tendas grandes do Exército, bastante afastadas do resto do campo. E no ano em que eu comecei a namorar, a minha mulher, também é escoteira, por isso lá em casa, família de escoteiros. E o Duarte Almeida, já casado com a Cecília, que estava lá também, e a Cecília grávida. Então, eles, marido e mulher, para falarem uns com os outros, a Cecília tinha que ir à Dona Eugénia Brandão e Mel pedir uma autorização que era a chefe das senhoras daquela época. O Duarte tinha que ir à secretaria para pedir também autorização, e então tinham que se encontrar num sítio junto à Secretaria de Campo, e
eu ia com o Duarte Almeida e a Rosa, que era a minha namorada, e tinham que ir acompanhados, não é? E eu aproveitava para estar ali os momentos também. E isso, se calhar, é uma boa deixa para passarmos aqui a uma fase seguinte, enfim, uma fase também histórica do Corpo Nacional de Escutas, que é precisamente quando o movimento passou a integrar raparigas. Acredito que aqui, nesta linha do tempo que estas vitrines nos vão mostrando, chegámos aqui à década de 70, onde tudo isso vai sendo contemplado. Estatutária Sim. para permitir essa situação. Sim, porque de facto foi preciso rever os estatutos, Sim, mas e com o 25 de Abril houve aqui também muitas alterações. sim. Mas tivemos os nacionais, como dizer, tivemos em 73 o cinquentenário, não é? Faz agora 50 anos, que foi pela primeira vez que se juntaram as 4 secções, os lobitos, os exploradores e os caminheiros. No acampamento nacional também, comemorativo do cinquentenário. Ainda não havia raparigas, porque as raparigas que havia eram só as senhoras que trabalhavam com os lobitos, que foram para os serviços. Por acaso, como houve o primeiro acampamento nacional de lobitos, a maior parte das senhoras estavam com os lobitos, não é? E como é que foi esse debate interno no Corpo Nacional de Escutas para que as meninas, as senhoras também pudessem participar? Foi um bocado difícil. Foi um bocado difícil, portanto, os mais conservadores, mas havia muita gente jovem que estava a entrar no CNE, já dirigente, já com outro... Sim, nós aqui em Lisboa tivemos... E as senhoras eram muito importantes na nossa estrutura, porque já atendiam, ajudavam nos lobitos, nos miúdos dos 6 aos 10 anos, e veio enriquecer muito, valorizar este toque feminino que entrou na nossa associação. Agora são imensas senhoras que nós temos no ativo, muitas dirigentes, que agora começa a ser assustador, elas que me perdoem, mas ainda bem que elas cá estão e que deram um toque, como as mulheres dão sempre em geral. São mães, são toda essa experiência. E às vezes também mandam calar os homens, que é o que... Mas houve uma... o que faz sentido, não é? Houve realmente uma grande influência naquela altura, porque, por exemplo, Benfica e São João de Brito, camufladamente, havia já algumas experiências, porque havia as irmãs dos lobitos que também queriam ser. E então já se faziam algumas coisas, pronto, não oficialmente, mas já havia... Iam participando nas atividades. Iam participando nas atividades e tudo. E em Benfica também chegaram a ter... tinha um nome que não recordo agora. Pronto, já havia algumas experiências. Já havia algumas experiências nesse sentido. Não eram linhas. Depois tivemos aqui um homem em Lisboa, que já faleceu também, o Zé Luís Castelheira Santos, que foi um grande impulsionador disso. Eu penso que conheceu o Zé Luís, que foi chefe regional de Lisboa, o rapaz que era médico. Sim. Ele até publicou um livrozinho que era para a malta debater, que era com educação sim ou não. Pronto, e isso deu grande impulso. E depois foi nos Conselhos Nacionais, depois aquilo inicialmente foi aprovado como experiência pedagógica. E então havia patrulhas de raparigas e patrulhas de rapazes no mesmo grupo. Depois houve regiões que foi difícil. Eu estou-me a lembrar de uma região em que não deixaram e então havia raparigas, mas era um grupo. E os rapazes eram outro grupo. Pronto. Mas depois com o andar da carruagem e com as experiências... A integração foi acontecendo. Foi acontecendo. De facto, há 50 anos eram os temas em debate, hoje são outros, por certo. Também aí, por volta do 25 de Abril, aconteceu também uma maior autonomia do próprio movimento pela eleição dos dirigentes. Dos dirigentes, passou dirigentes nacionais. O Vítor falou ainda há pouco na revisão estatutária. Na Comissão Executiva. Sim. Pronto, a Junta Central, Dom José de Lencastre, Dom Paulo, saiu. Foi criada num Conselho Nacional. Criaram-nos condições para entrar uma comissão executiva. Uma comissão executiva. Aquela família foi muito estável. Que foi criada com duas tendências. Sim. Para tudo gente que se conhecia, não é? Tudo gente que se conhecia. Mas duas tendências. E esse fizeram um trabalho, eu não fiz parte dessa comissão, o Vítor fez, mas fizeram um trabalho engraçado, porque dividiram. Um grupo ficou com a revisão dos estatutos, porque nós até ali os estatutos eram complicados, estávamos sujeitos à necessidade portuguesa, uma grande confusão, estávamos dependentes de... Então, a partir daí tínhamos a oportunidade de fazer os nossos estatutos livremente. E então houve um grupo que ficou encarregue da revisão estatutária, outro grupo ficou encarregue
da pedagógica. Da não é? pedagógica, da parte Pronto. técnica, da parte jurídica. Da parte jurídica, pronto, e foi um marco bastante importante, o que conduziu depois realmente à eleição, elegermos pela primeira vez o chefe nacional. Porque até aí era indicado pelo Arcebispo de Braga. Exato. Ainda, enfim, uma referência à Fundação. O Chico agora focou aqui que eu gostava de sublinhar, um detalhe. É que, como eu fiz parte de uma dessas equipas, que foi para a Comissão Executiva, e reuníamos e discutíamos muito uns com os outros, e chegámos a um entendimento. Alguém se lembrou, dá 2 murros na mesa e disse: estamos todos tão empenhados nisto, temos tantas ideias, porque é que não nos juntamos todos e vamos para a frente? Foi por aí que, em vez de ser 6, passámos a ser 12 na Comissão Executiva. Ficámos amigos. E de facto, uma nova era. Era uma coisa de. Sim. Não, de tal maneira que. Às vezes nem sabemos porque é que estamos a discutir uns com os para outros e somos do contra, não é? Nem percebemos bem, não é? Para fazer ideia, não sei se isto vai ofender alguém. Certeza que não, são memórias da história, não é? Havia apareceu uma lista, que era o Velez, o Vítor Faria, o Jorge Caria, era um conjunto de dirigentes. Mas havia um setor da associação que dizia: eleições para quê? Lista única, eleições para quê? Não sei o quê, são nomeados e acabou. Mas nós, um grupo, eu, Eduardo Almeida, um grupo, temos que arranjar uma lista. Então fizemos uma reunião em minha casa e arranjámos uma lista e pusemos como chefe nacional o Carlos Aleixo, que estava nessa altura como oficial miliciano, que é em Moçambique, a fazer lá o espólio, lá não sei de que da tropa. Pusemos como candidato, e o Xavier de Oliveira como adjunto. Pronto, fizemos essa sabendo já que ia perder. E então havia um acordo que era assim: se o administrativo da lista B, chamemos-lhe assim, se a lista B ganhasse, o Velez ia para financeiro, que era da lista B. E assim se a lista A ganhasse, o pedagógico ia, depois acabou por não ir, foi o João Teixeira, era o Caldas de Oliveira, mas depois integrou-se na equipe. Quer dizer, havia esta amizade e este acordo, não é? Portanto, era o CNE. Por isso, havia valores nas duas equipes. Não, houve gente muito generosa, muito empenhada e que não interessava quem é mais difícil. Que estava lá um ou outro, tinha bigode ou não tinha bigode, ou uma coisa qualquer. É preciso ir para a frente e seguir as orientações. Era um tempo de construção. De facto, e este é um movimento também que se constrói em família. Há pouco o Francisco também falava que chegaram a ser muitos lá na sua família, não é? Sim, nós em casa somos 5, desde minha mulher foi sempre escoteira, e os meus filhos também desde Lobitos, depois casaram, 2 deles, o meu genro também é escoteiro, também neste momento a vida profissional não lhe permite, são os filhos, e a minha filha, o meu filho casou com a chefe, que era na altura chefe de agrupamento do Benfica, não é? E tanto diziam assim: para os maias é uma máfia que dominei. Pronto, por isso lá em casa chegámos a ser 10. No ativo, neste momento, estamos 4, eu, minha nora e os meus 2 netos. É uma associação de casamenteiros isto. E este é um movimento também que acredito se viva muito em família, não é? Há aqui uma passagem de testemunho de pais para filhos. Exato, isso é. As famílias vão se desenvolvendo, vão crescendo e depois os escoteiros neste desenvolvimento também que se casam uns com os outros, também como falávamos há pouco, Sim. casam uns com os outros e depois têm os seus filhotes e naturalmente os filhos são influenciados porque os pais vão para os escoteiros, logo os filhos também querem ir para os escoteiros. E parece que temos aqui, de facto, essa prova, não é? Temos aqui mais Farias. Temos aqui mais Farias connosco, o Tiago e a Diana. Portanto, o Tiago é filho do Vítor, a Diana é filha do Tiago, é neta do Vítor, não é? Confere, não é? Então, contem lá de que forma é que vocês vão procurando as memórias destes 100 anos dos escoteiros. A minha história começa oficialmente em 1987. Começa oficialmente em 1987. E foi por influência do pai?
Sim, em grande parte, sim. E também do meu irmão. Eu tenho um irmão mais Era velho que escoteiro? entrou em 85, eu entro em 87. A minha mãe entra mais tarde. Penso que a razão na altura era, olha, não tenho os filhos em casa, portanto vou ajudar os filhos dos outros a crescer. Portanto, foi um aproveitamento. Faço todo o meu percurso, lobito, explorador, pioneiro, caminheiro, dirigente terrestre. Dirigente ainda enquanto terrestre, mas antes de chegar a dirigente conheço a minha esposa numa atividade internacional. Era o que falávamos, não é? Exatamente. Entretanto, por força do próprio dia-a-dia, ela acaba por sair do agrupamento onde estava, que era no Alentejo, e mais tarde casámos. Casámos e temos 2 filhas. Uma experimentou o escotismo e não gostou, a outra experimentou e gostou. E porquê é que gostas, Diana, do escotismo? Eu gosto porque eu entrei, experimentei e vi que era amigável e divertido. Então percebi que ia me divertir muito estar neste agrupamento e entrei. E vais perguntando ao pai e ao avô como é que é isto de ser escoteiro? Sim, quer dizer, normalmente eu tenho perguntas, outras vezes não tenho tantas. Perguntas ao teu chefe? Mais à tua chefe? Eles é que vão revelando. Falando das Sim, coisas. vou Eu vou guardando segredo das atividades que estão para ocorrer, para ter o elemento de surpresa, porque também faz parte. O revelar o jogo logo numa virada só perde um bocado a piada. Se fiz isso enquanto dirigente, não vou fazer abrir enquanto pai, não é? Portanto, é um bocadinho essa a dinâmica. Nós até temos uma questão combinada, que é quando estamos em atividade, ela é a tartaruga, eu sou o urso, portanto, cada um no seu próprio espaço. E entramos nesse imaginário que é dos vários... Dos vários tótems. Exatamente. Dos vários tótems, eu conservo o meu de terrestre, mas já agora- raramente sou tratado. E já agora, porque essa mudança para os marítimos? Assim, porque a farda assim não indica, não é? Sim. É uma história engraçada. Eu, por força da minha atividade profissional, tive de abrandar um bocadinho o ritmo em 2011. E então dediquei o meu tempo não a trabalhar diretamente com os jovens e com as crianças, e passei a estar na estrutura dos núcleos. Fiz 2 mandatos enquanto secretário de núcleo para a gestão, mas entretanto fui auxiliando mais na parte logística e mesmo da formação de algumas intervenções que havia. E em 2017, ao acampamento nacional, eu estive no Porto de Abrigo a dar apoio em terra. Estive a dar o apoio em terra e lembro-me muito bem de chegar a casa cansado da atividade e dizer à minha esposa: pá, estou cansado de adultos, pá, tenho saudades de estar com os miúdos. E a resposta da minha esposa foi: então, volta para um agrupamento. E eu: está bem, e para qual é que achas? Eu: vai para o pé de casa, pronto. E o mais próximo da minha casa era os Marítimos do Parque das Nações. E aí está, então, Exato. nesse agrupamento. E Diana, conta lá como é que é o conjugar o escotismo com a escola, com a paróquia até. Tudo é preciso e tudo te ajuda? Gostas de participar nos escoteiros? Gosto, isso sim. E na catequese? Na catequese, também gosto da escola, gosto de coisas assim. E acredito que o participar nos escoteiros dá-te aí é diferente de tudo o resto, não? Sim, é muito diferente. E diz uma coisa, perguntas muitas vezes ao avô o que é isto de ser escoteiro, como era aquilo no tempo dele ou não? Mais ou menos. É? Tens curiosidade em saber como é que era noutras Sim. épocas? Tenho. Acredito que para o avô e para o pai seja um motivo também de orgulho esta participação,
passar para a família esta pertença ao movimento. Sim, é um orgulho, quer para mim, quer para a minha mulher. Como o meu filho disse, é dirigente do CNE, ainda está no ativo, um pouco mais na retaguarda, num agrupamento de Benfica, no 57, mantém a sua atividade. E nós, como todos os pais, gostamos que os filhos sejam bem encaminhados, que sigam a sua pista, e estão nos escuteiros, é uma tranquilidade maior. Às vezes saem aquelas conversas, tenho pena do meu filho, tem tanto trabalho na vida profissional, e depois ainda tem mais o agrupamento, e depois ainda tem mais os barcos, e depois ser escuteiro marítimo não é a mesma coisa que dar um passeio a pé ali à Serra de Sintra, não é? Tem que pôr o barco na água, tirar o barco da água, a segurança dos que lá vão dentro. É outra... E então temos essas conversas às vezes que ficamos preocupados. Como pais ficamos preocupados. Mas também temos confiança nos filhos, não é? E acreditam sempre que é uma mais-valia para o percurso de qualquer jovem, criança, jovem ou adulto. Sempre soubemos onde estavam os nossos filhos, e isso Claro que nós poderíamos ficar aqui a conversar e a puxar por memórias durante muito tempo, e nos primeiros 50 anos fomos fazendo isso de forma um bocadinho mais próxima, mas agora pedíamos sobretudo que olhássemos para o futuro, nesta ocasião do centenário do CNE. O que é que prevêem para este movimento? O que é que gostariam que este movimento fosse, ou continuasse a ser, ou fosse no amanhã? Eu, para mim, gostaria que continuasse nesta senda de fazer o bem, de ajudar os jovens a crescerem para a vida, dentro do que aprendemos no escotismo, mas cumprindo as normas existentes. Preocupa-me, entre aspas, que nós aprendemos no escotismo, amarrações, a construir, a cozinhar, aquelas coisas essenciais que precisamos para a nossa vida. E hoje já não se comunica muito através de acampamentos, nem através de encontros. Hoje manda-se e-mails, faz-se uma reunião, como é que se diz? De Zoom, e aquelas pessoas não se encontram, não se abraçam, vamos ali beber um copo, ou vamos beber uma cerveja. Essa riqueza do escotismo é que me faz confusão. Agora vamos aqui fazer uma reunião por Zoom e tal, tudo fica tudo combinado, mas falta o toque, falta aquela, acho eu, pronto, mas eu também já estou velho para estas coisas, porque as grandes decisões que nós tomávamos nas reuniões não era na reunião, era quando vinhamos cá para fora, íamos beber um café, entre aspas, íamos beber um café e depois, tu disseste aquilo, então não pensaste bem por isto ou por aquilo, então, na próxima reunião vamos alterar. Então, alterar já ficava combinado que aquilo não era bem aquilo que nós queríamos, porque muitos de nós ficamos encalorados naquela discussão, claro, porque acreditamos verdadeiramente naquilo que estamos a dizer, e não nos apercebemos que se calhar estamos a dizer aquilo não é totalmente certo. E ir beber um café a seguir e trocar impressões, se calhar este tem razão. É o que ajuda. Pronto, é isso. E isso ajuda a construir a vida, o agrupamento, enriquece as atividades. Bom, mas isso já é um pensamento meu, se calhar o meu filho não pensa assim, já vamos ver. Mas é outra geração, é outro mundo. Já vamos ver, se calhar vamos já ver o que é que acha, Tiago, desta proposta para mudanças metodológicas na vida do escoteiro. Eu vejo as coisas mais do o que é que ainda tem de permanecer e o que é que não torna-se imprescindível. E sigo um bocadinho a linha de pensamento do meu pai, não sei se o chefe Chico também tem a mesma ideia, que é a atividade sem cheiro do fumo ou da fogueira, não sabe, acampamento, fazer uma atividade e não ficarmos molhados, não se sente que é atividade. Portanto, para além do cumprimento das regras, da lei, das máximas, dos princípios, com bastante rigor e não prescindir deles, que isso é a nossa luta diária, do nosso dia-a-dia, somos desafiados constantemente para não cumprir com isso. Portanto,
passar para os mais pequenos a dizer, olha, tens de viver as coisas com alegria, mas não, mas tens de manter-te coerente com tudo e manter essa mesma coerência, conseguindo fazer um grande crescimento e depois juntar este cheirinho do fumo, o molhar-nos as ceias, as partilhas das ceias, não é só a comida, é também as próprias conversas. Isso para mim é a base, é a base. Depois vamos mais pela direita ou mais pela esquerda, eu já vivi várias revisões pedagógicas na associação, quer enquanto elemento, quer enquanto dirigente. Mais para a direita, mais para a esquerda, mas este é aquele bocadinho que não prescindo. E antes de falarmos com o Francisco, também gostava de perguntar novamente à Diana o que é que tu mais esperas do teu agrupamento, da tua participação enquanto escoteira? Eu mais espero ter atividades, aquelas que... Também gostas de te molhar, como dizia o teu pai? Sim, É? sim, gosto. Gosto muito. E é preciso passar por essa experiência para sentir, não é, a participação no agrupamento e na vida dos escoteiros. É? Sim. Muito bem. E desta experiência que vem, de facto, de muitas gerações, não é por ser o mais velho que está aqui hoje, mas Francisco, 70 anos de promessa escotista, o que lhe dizem para o futuro? Tenho que falar um bocado no passado, se calhar. Eu acho que nós, para já, eu acho que o escotismo tem futuro se não abdicar dos pensamentos do fundador. Agora, a maneira parece que estão válidos, não é? A maneira depois de os aplicar é que poderemos, quer dizer, adaptá-los ao tempo. Não é? Eu acho que uma grande diferença que é, eu continuo no ativo, tenho felizmente, e graças a Deus, no agrupamento, eu estou lá como uma muleta, estou na retaguarda, quer dizer, faço parte da equipe dos exploradores, mas depois aquelas memórias que são referências, sim, não é? há um dirigente, foi um pai que recrutámos aqui há uns anos, com 52 anos, desde o chefe do agrupamento até a chefe da alcateia, tudo gente de 34 para baixo. Não é? E penso que está aí o futuro, e é gente que viveu bem o passado e que tem grandes projetos e perspectivas para o futuro. Por isso penso que com gente assim o CNE vai se adaptar aos novos tempos e vai para a frente. Em relação à rapaziada, é certo que no meu tempo, que há uns anos atrás, e nomeadamente enquanto no bairro de Encarnação, que era um meio... Era naquela altura, quem ia para os escoteiros era normalmente a malta de uma classe social mais baixa, chamemos-lhe assim. E então eram os miúdos que vinham ter connosco e diziam: "Ó senhor, vá lá à casa convencer o meu pai para ser escoteiro." Quer dizer, eram os miúdos que aderiam. Hoje é um bocado ao contrário, quer dizer, vêm os pais trazer os miúdos, alguns até para a gente os convencer a ser escoteiros. Mas o Tiago dizia uma coisa e é verdade, a grande diferença é que hoje, enquanto nós que antes podíamos ir acampar, o amigo tinha um pinhal, nós pedimos autorização, nós íamos para lá acampar, montávamos tudo, hoje não, temos que ir para os nossos campos, que já é tudo totalmente diferente, também já não podemos fazer fogueira, que nós andámos anos e anos a fazer fogueiras e nunca pegámos fogo a ninguém. Pronto, há tudo esta que é mais difícil. Agora, não há dúvida que o estar ao fim do dia, ao redor da fogueira, a partilhar as experiências que se viveu e até fazer a correção fraterna de algumas asneiras que foram feitas durante o dia, não é? E chegar a casa e a mãe dizer: cheiras a cigano, não sei, com todo o respeito pelos ciganos, apesar de eu ser maia, não sou cigano, mas pronto, acho que isso faz falta para os jovens. E mexer, lembro-me que tive um explorador, para a filha até de um senhor aí, uma figura bastante importante aí nas universidades, que na altura que ainda cozinhávamos a lenha, não é? Nós montávamos a mesa, não é? Punhamos fetos e depois amassávamos barro para pôr por cima para fazer ali a fogueira. E então esse moço dizia: "Quem amassa o barro sou eu." E eu dizia: "Mas deixa os outros."
chefe, não, a minha mãe lá em casa passa a vida a mandar-me lavar as mãos. Pá. E a oportunidade que eu tenho de sujar é nesses coteiros. Pronto, tudo isso hoje, pá, temos que cozinhar a gás, temos não sei quanto, é mais complicado. Mas eu penso que... E esse é um desafio? Desafio, sim. Fazer de forma diferente, mas mantendo os princípios essenciais. Eu lembro-me que aqui há uns anos aí um grande homem, o padre Diamantino Monteiro, psicólogo, nessa área das psicologias, dizia-me que há de vir o tempo, e depois isso foi confirmado pelo Misono, como é que ele se chamava? Aquele secretário mundial, teve em Fátima no encontro, o italiano, dizia, vamos caminhar para uma época que os jovens começam a ficar saturados de uma série de coisas e procuram a água a cair na cascata, o silêncio da mata, tudo mais. Não é? Contacto com a natureza. Contacto com a natureza. Eu penso que isso está a começar a acontecer em alguns setores, mas depois também depende de nós, adultos, proporcionar isso ou não. Ora, aí está. Hoje cada vez é mais difícil, porque o campo cada vez fica mais longe, os transportes é uma coisa que encarece as atividades de uma maneira extraordinária, mas acho que vamos lá. E é para o futuro, sem dúvida nenhuma, que temos de apontar. Eu agradeço-vos muito terem partilhado aqui histórias do passado, terem também falado do que é a participação hoje no escotismo, no caso nos marítimos, e foi de facto o programa 60x7 onde quisemos olhar a história, mas sobretudo ver os desafios que se colocam a este movimento na celebração do centenário, na celebração dos 100 anos. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.